Fala, meu povo, o vídeo já vai começar, mas antes, olha só, você que está procurando um site seguro, confiável e com entrega rápida para comprar os seus produtos oficiais do Vascão, você já encontrou, é a Foot Fanatics. Lá na Foot Fanatics você tem todos os lançamentos do Gigante da Colina naquele precinho, camarada, e o site sempre tem cupom de desconto ativo. Então, não perca tempo. Foot Fanatics, parceira do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desta sexta-feira. Vamos aqui falar muito de Vasco da Gama, torcedor vascaíno está feliz, está contente, Vascão goleou ontem, aplicou 5-0 na equipe do Resende e bom, a gente ainda vai falar aqui sobre essa partida. Pedro Raul comentou, sobre o resultado de ontem, sobre ter saído a zica, ter feito ali os seus 2 primeiros gols com a camisa do Vasco, tá muito feliz o artilheiro do Vascão. Vamos ouvir aqui também Piton, que vem sendo um dos destaques do Vasco nesse início de temporada. Ontem marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, saiu ali ovacionado, com o nome gritado pelos torcedores. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Manu Capasso, que concedeu entrevista dizendo que faltam poucos detalhes, para ser apresentado aí como reforço do Vasco para viajar para o Brasil. Você vai conferir aqui também. E vamos falar sobre Edmar, que está na mira do Criciúma para a temporada de 2023. Então, muita coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar muito aqui de Vasco da Gama e a gente começa, é claro, falando da goleada de ontem. O Vasco venceu por 5-0 a equipe do Resende em São Januário, uma atuação muito boa, do Vasco. Tudo bem, contra uma equipe muito frágil, mas que deu aí esperança para o torcedor de dias melhores, principalmente após a derrota contra o Volta Redonda, onde o Vasco jogou muito mal, assustou bastante o seu torcedor lá em Cariacica, mas em São Januário o Vasco jogou bem, goleou 5-0 e teve 2 gols de Pedro Raul, que já estava começando aí a ser cobrado pelo torcedor, porque o início não estava sendo legal, mas ontem Pedro Raul desencantou na sua estreia em São Januário, Foi o primeiro jogo de Pedro Raul com a camisa do Vasco em São Januário e ele começa com o pé direito, marcando 2 gols. E o jogador falou sobre isso, Falou sobre a sua estreia em São Januário, marcando seus primeiros gols e garantiu que foram os primeiros de muitos gols que ele vai fazer com a camisa do Vascão. Confira só. Foi uma noite especial para todos nós. A gente teve um percalço no caminho na segunda-feira, foi muito difícil para mim, inclusive, mas poder ter feito meus primeiros gols aqui em casa foi especial, foi incrível. Tava guardado, era para ser aqui. Deus sabe de todas as coisas, estou muito feliz. Uma noite que eu vou lembrar para sempre. Qual foi a sensação de fazer o seu primeiro gol pelo Vasco? Foi tirar o peso das suas costas? Eu tento não ter esse peso nas costas, mas é normal. Se tratando de um gigante como o Vasco, um centroavante, um camisa 9, é cobrado por gols. Então, foi uma sensação incrível. Fiquei muito feliz pelo primeiro, pelo segundo, queria o terceiro. E é isso, foi o primeiro de muitos, os primeiros de muitos. Quem também falou ontem após a partida foi o lateral Piton, o lateral esquerdo que, começou muito bem, com a camisa do Vasco. Nesses primeiros jogos aí, o Piton ao lado do Léo Pelé vem sendo aí 2 destaques positivos, desse novo time do Vasco em 2023. Ontem o Piton foi coroado com um gol, Marcou ali o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, o seu primeiro gol no estádio de São Januário, Piton foi substituído no segundo tempo e saiu muito aplaudido e teve pela primeira vez o seu nome gritado aí pelos torcedores do Vasco. Ele comentou sobre isso, na saída do jogo, se dizendo muito feliz por ter o nome gritado e também por esse início com a camisa do Vasco. Confira só. Primeiramente, boa noite. Então, pelo nome gritado é uma emoção muito grande, creio que fizemos um ótimo jogo, a torcida nos apoiou bastante também e foi como eu falei, agradecer a eles, seguir no trabalho, seguir
fazendo o que o professor Maurício está fazendo pra gente, mostrando pra gente os caminhos que vai dar tudo certo esse ano. Então tá aí, né? E com a vitória de 5-0 de ontem, o Vasco subiu para a 6ª colocação do Campeonato Carioca. O Vasco tem 8 pontos, tá fora nesse momento da faixa de classificação, né? Os 4 primeiros se classificam para a semifinal, mas o Vasco tem um jogo a menos, né? O Vasco tem 2 pontos a menos que o Fluminense, que é o 4º colocado, tem 10 pontos, e o Vasco tem um jogo a menos, que é o clássico contra o Botafogo. O Flamengo é o líder do campeonato com 14, o Volta Redonda, a surpresa, tem 13 pontos, né? Venceu ontem a equipe do Fluminense. Botafogo tem 10, Fluminense tem 10, o Bangu tem 9 e o Vasco tem 8 pontos. Então o Vasco não pode mais dar bobeira nesse campeonato. O Vasco ainda tem os 3 clássicos para jogar. O Vasco pega o Botafogo, pega o Fluminense, pega o Flamengo. Vai ter que pontuar, né? Vencer algum desses clássicos e também fazer a sua obrigação contra os pequenos. O Vasco ainda enfrenta o Bangu, o Vasco ainda vai enfrentar o Nova Iguaçu e também o Boa Vista. Então, não dá mais para o Vasco tropeçar, vai ter que ganhar desses 3 pequenos e também vai ter que ganhar pelo menos um clássico aí, uma vitória, um empate, enfim. O Vasco começou o campeonato com um time alternativo, né? Foram 2 empates ali contra times pequenos, então agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Bom, vamos aqui mudar de assunto. Primeiro, falar sobre uma questão do número de estrangeiros aqui no futebol brasileiro. É uma regra da CBF que uma equipe pode ter, no máximo, 5 jogadores estrangeiros na sua escalação, né? E isso pode mudar, porque a pedido dos clubes, a CBF vai preparar um estudo para aumentar o número de estrangeiros. A CBF está fazendo aí um estudo técnico para apresentar no Conselho da Federação sobre a ampliação do número de jogadores estrangeiros. A expectativa é que aumente de 5 para 7, ou então que até acabe isso, né? Que pode ter aí quantos estrangeiros você quiser no seu time, inclusive se você quiser começar o jogo aí com 11 estrangeiros, você pode começar. A ideia é que esse conselho técnico aconteça antes do início do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, para o Brasileirão, a gente pode ter uma mudança aí em relação ao número de estrangeiros, o que para o Vasco, na minha opinião, seria muito bom, já que o Vasco vem focando bastante aí as suas contratações no mercado aqui da América do Sul. Tomara que realmente essa regra mude, né? Aumente de 5 para 7 ou até acabe com essa situação de limite de estrangeiros. E falando aqui em estrangeiro, vamos falar de Manuel Capasso, jogador que será reforço do Vasco, está muito próximo aí de ser anunciado, mas o jogador ainda está na Argentina, inclusive tem realizado atividades físicas lá no CT do Tucumã, mas não aconteceu nenhuma reviravolta, nada do tipo. O próprio jogador deu uma entrevista a uma rádio lá de Tucumã dizendo que faltam poucos detalhes, né, para ele viajar ao futebol brasileiro. Já existe um acerto verbal entre Vasco e Atlético Tucumã e os clubes estão finalizando todos os detalhes burocráticos, né, dessa transferência para que o jogador viaje ao Rio de Janeiro. Inclusive, o próprio Capasso falou sobre isso, né? Abre aspas aqui para o Manu Capasso. Pelo que me dizem, só falta resolver os papéis e depois eu viajarei para o Rio de Janeiro. Fecha aspas aqui para Manu Capasso. Ele também falou sobre o Atlético de Tucumã de forma ali de despedida, né? A gente pode dizer, abre aspas aqui para o Capasso, ele disse o seguinte: no ano passado eu conheci uma província muito linda, eu não conheci o clube e nem a província, saio daqui com as melhores sensações possíveis, fui muito feliz no Atlético de Tucumã, fecha aspas. Então, no início aí da próxima semana, o Capasso já deve desembarcar aí no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Vascão. Bom, e para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Edmar, lateral esquerdo do Vasco, que participou da campanha de acesso, né, na última temporada e teve seu contrato renovado, porque ele tinha a cláusula ali de renovação automática, um jogador que não está sendo muito utilizado nessa temporada, né? E o Edmar pode estar de saída do clube. O Criciúma, time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, sondou a situação do lateral esquerdo Edmar. O Criciúma está interessado na contratação do Edmar, está buscando ali uma reposição para a saída do lateral Hermes, que deve fechar com o Ceará. Então, o Edmar pode pintar lá na equipe do Criciúma. Ao contrário da maioria, né, dos torcedores, que tem ali uma pinimba danada com o Edmar, eu não tenho nada contra o Edmar. Eu acho que o Edmar foi um lateral que cumpriu o seu papel, um lateral honesto que foi importante na campanha do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Não tenho nada contra o Edmar, acho que
pro momento que o Vasco vive, para as ambições que o Vasco tem, não cabe o Edmar no time. Mas, numa Série B de Campeonato Brasileiro, ele é um jogador que pode ser muito importante, como foi importante para o Vasco na última temporada. Então, se for para o Criciúma, eu acho que o Criciúma vai estar fazendo uma boa contratação e desejo para o Edmar uma boa sorte na sequência da sua carreira. Cara, eu tenho muito respeito por todos os jogadores que roeram o osso naquela Série B do ano passado, né? Quando o Vasco vivia uma realidade completamente diferente, quando ninguém queria vir para o Vasco, esses jogadores vieram e cumpriram o seu papel de colocar o Vasco na primeira divisão. Agora é mole querer jogar no Vasco com dinheiro. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.